No vídeo de hoje vamos falar de Intel, negociada na Nasdaq como INTC e podendo ser comprada na B3 como uma BDR ITLC34. Trata-se de uma empresa de grande porte conhecida mundialmente, que possui tecnologia de ponta. Mas será que seria uma ação interessante para ser investida? Seria uma boa opção de diversificação para o investidor que busca proteger o seu capital da inflação brasileira? Confira isso e muito mais em nosso vídeo. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar falando do controle acionário da empresa. Como é normal nessas grandes corporações americanas, as posições mais relevantes estão com grandes fundos de investimentos. Em destaque, no caso da Intel, temos a Vanguard, BlackRock, State Street e Guild Capital. Neste outro gráfico, temos os locais dos principais clientes da empresa. Na maior posição, temos China e Hong Kong, ambos os países grandes produtores e exportadores de suprimentos de informática de modo geral e de computadores, desde laptops até computadores de maior porte. Seria interessante até ter o dado aberto, já que apesar do tamanho, Hong Kong é uma pequena ilha, né? Mas trata-se de um lugar de grande destaque econômico e certamente com uma parcela interessante dentro desse percentual total. Em seguida temos Singapura, também um dos tigres asiáticos, com uma indústria altamente tecnológica. Em terceiro, o único grande destaque do Ocidente é os Estados Unidos, a maior economia do planeta. Em quarto, temos Taiwan. Então podemos considerar que no grupo China mais tigres asiáticos temos um total de quase 62% do total da empresa. Portanto, o, o que acontece desse lado do mundo afeta em grande parte a Intel, né, porque apesar da sua sede ser na Califórnia. Vamos agora abrir os dados financeiros da empresa. As receitas saíram de um patamar de 60 para 80 bilhões de dólares nos últimos 6 anos. Houve aumento do lucro até um crescimento proporcionalmente mais expressivo, mas percebemos que, desde 2018, o lucro está estacionado em um mesmo patamar. Agora é interessante vermos os resultados trimestrais. Quando abrimos a visão dessa forma, a impressão fica bastante diferente. Praticamente estabilidade nas receitas entre 2019 e 2021 para os resultados do terceiro trimestre e uma queda significativa em 2022. Essa queda na receita levou o lucro a uma queda mais acentuada ainda. Lembrando que em 2022 tivemos a inflação global pressionando as margens de todas as empresas. Nesse caso, vale a pena comentar alguns pontos. Trata-se de uma empresa altamente tecnológica, com uma barreira de entrada gigantesca, já que não existe tanta empresa no mundo com capacidade de desenvolver chips de computadores a patamares minimamente razoáveis para competir com uma empresa como a Intel. Portanto, são poucos concorrentes e devemos ficar assim por um bom tempo. Em compensação, consequência disso, o gasto de pesquisa e desenvolvimento da Intel é enorme para se manter relevante no mercado e atender à demanda por evolução dos consumidores. Hoje é impensável se trabalhar com um computador com processador de 486 dos anos 90. Virou praticamente uma peça de museu. A empresa também fica nas mãos de fornecedores de silícios, que pressionam os preços. Por outro lado, depois de se ajustar essa instabilidade que a gente está vivendo, devemos imaginar aí que a empresa não tenha grandes dificuldades em repassar parte dos custos ao consumidor final. Neste gráfico, temos uma visão das principais fontes de receita da empresa. O principal mercado é a computação e
computadores pessoais mesmo, de clientes mesmo, com 52,6%. Em seguida, temos a área de centro de dados e inteligência artificial, depois uma área de rede e, por fim, a parte de negócios emergentes da empresa. Isso mostra como se trata de uma empresa que busca inovação para se manter relevante no mercado. Analisando os dividendos da empresa, parece um relógio, se a gente observar aí a barra amarela, com dividendo constante e um ligeiro aumento ao longo dos anos. Dessa forma, o dividend yield depende do valor da ação. Já chegou na faixa de quase 5%, mas agora está pouco acima de 3%. Mas a preços baixos podemos ver que teríamos uma boa previsibilidade de dividendos, sendo uma boa fonte de renda passiva para o investidor que adota essa estratégia. Portanto, comprar ela a um preço barato pode ser bastante interessante. Vamos falar agora da dívida da empresa. Sua dívida bruta está acima de 35 bilhões de dólares, sendo que a dívida líquida está um pouco acima de 30 bi de dólares. Apesar de ser uma dívida alta, a alavancagem está na casa de 1,2, uma vez que o EBITDA da empresa também é alto. Com a alta de juros, principalmente nos Estados Unidos, o custo dessa dívida deve subir, sendo mais um dos motivos aí que as ações da empresa estão sendo pressionadas aí. O valor patrimonial tem apresentado crescimento ao longo dos anos. Em 2021, o crescimento foi bastante razoável, como podemos perceber nesse gráfico. Já nesse outro gráfico, percebemos a evolução do PL da Intel, que normalmente fica numa faixa entre 10 e 14. Já em relação ao preço por valor patrimonial, que historicamente ficou acima de 2, tem caído nos últimos anos. Vamos agora comparar com outras empresas selecionadas dessa área de semicondutores. Aqui temos um dado interessante. Em todas as métricas de preço, PL, PEBIT, PSR e PVP, comparadas com as outras empresas, o indicador da Intel está mais baixo, mostrando que aparentemente as ações estão bem descontadas. Já no caso de margens, a Intel somente ganha da AMD, que inclusive aí é uma rival histórica aí para fornecimento de placa e processadores de computadores pessoais. Neste gráfico de cotação, vemos que a ação está em franca queda de preço desde o seu máximo aí de quase 70 dólares. E está próximo aos preços que eram praticados em 2012, há 10 anos atrás. Com essa queda toda, a ação está abaixo do valor intrínseco calculado pela fórmula de Graham. Avaliando agora a projeção dos analistas, há uma dispersão muito grande nos preços projetados, mas a maior parte deles recomendam a compra da ação. Lembrando que estamos falando da ação americana, da stock, né? Vamos trazer agora os principais destaques da apresentação de resultados da empresa. O resultado do terceiro trimestre apresentou redução, mas conforme esperado. A redução das demandas tendo os impactos na indústria como um todo. A empresa está buscando acelerar sua transformação para responder a esse ambiente, buscando a redução dos seus custos. A expectativa é a economia de 3 bilhões de dólares em 2023 já. A empresa está buscando uma estrutura de custos com liderança de forma a alcançar aí essa otimização. A visão da indústria que a empresa possui é de que estamos em um ciclo de desaceleração. No caso de computadores pessoais, o mercado está se estabilizando em um patamar acima do período pré-pandemia. Já em servidores, o mercado total apresenta bolsos de enfraquecimento, demandando a atenção da empresa. A empresa está buscando perseguir a sua estratégia chamada IDM 2.0. IDM é uma sigla para fabricação de dispositivo integrado. Com isso, ela busca otimizar o seu processo de fabricação de chips. Esses são seus produtos
E nesse gráfico aqui, nessa tabela, a gente percebe aí os principais produtos em cada uma das divisões da empresa. E por fim, as ações da empresa para acelerar sua mudança, com um ponto que eles chamam de tamanho certo da organização. Basta vermos até as notícias de várias empresas do Vale do Silício com demissões recentes, fruto do aperto monetário do Fed que leva a uma desaceleração da demanda, e essas empresas de tecnologia tendem a ser as primeiras aí a sofrer ajustes. Uma alternativa que eles chamam de Smart Capital, que nada mais é do que alocar de modo eficiente os seus investimentos, e por fim o que eles chamam de afiar o seu portfólio, que nada mais é do que alocar investimentos em projetos de maior retorno, além da busca do crescimento por meio de M&A, que é basicamente aquisições, né, de outras empresas já desenvolvidas. Trazendo algumas notícias recentes para se ter uma ideia do tipo de assunto que sai na imprensa relativo à empresa, né? A primeira é uma comparação entre dois processadores da Intel, no qual temos a série seguinte com um custo menor, importante para ganhar mercado nesse momento de aperto econômico. Outra notícia é que a Intel apresenta ferramentas One API, que é um padrão aberto de interface de programação de aplicativos de forma unificada, buscando aí ganhar mercado com isso também. E a última notícia mostrando o nível de desenvolvimento desse tipo de indústria. A Intel deverá colocar 1 trilhão de transistores em um processador até 2030. Lembrando que basicamente essa é uma das características que dá velocidade e capacidade de processamento, né? Que seria um salto aí impressionante, né, nessa tecnologia de processadores. Agora vamos fazer uma breve comparação entre a BDR e a ação negociada na Bolsa Americana. O primeiro ponto é que nesse horizonte de 3 anos, a ação americana caiu 57%. Já a BDR caiu somente 44%. Isso se deve ao aumento do preço do dólar, né, especificamente. Esse é um ponto interessante de se investir fora. Além da variação da ação em si, temos o dólar que opera aí, pelo menos no Brasil, nos últimos anos, sempre no sentido de aumento. Uma ação equivale a 6 BDRs. Dessa forma, o valor da BDR fica num patamar mais acessível aqui no Brasil. Mais um ponto de atenção é a liquidez da BDR. Atualmente, ela está somente na casa dos R$300 mil de liquidez diária, muito mais baixo que os 41 milhões de dólares da ação americana. Enfim, essa decisão entre comparar a ação nos Estados Unidos e a BDR depende de cada um dos níveis de valores investidos. A gente entende que há prós e contras em cada uma das estratégias. Aliás, se quiserem um vídeo específico com essa comparação, deixe aqui nos nossos comentários, que aí a gente prepara aí futuramente. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para o investimento nas ações da Intel. Do lado positivo, a gente tem indicadores de preço da ação que estão apontando aí um momento bastante interessante. O ramo de atividade com barreira de entrada é importante, né? Não é qualquer empresa que consegue concorrer com uma fabricante de microprocessadores, né? Reconhecida a posição do mercado, né? Uma empresa que o mundo inteiro conhece, tem uma marca forte. E a estratégia da empresa está alinhada com o momento. Então, ela já dá para perceber que ela já está se respondendo rapidamente aí, buscando operar corte de custos aí para reagir a essa situação. Do lado negativo, a gente tem um cenário de desaquecimento da economia adiante, né? Então, isso daí não deixa de ser um cenário desafiador. Forte dependência da Ásia, o que né, não deixa de ser uma concentração aí, um problema, né? Uma luzinha de risco a mais. A empresa tem uma dívida sob controle, mas é uma dívida que tem um patamar bastante alto. E a baixa liquidez da BDR, para o caso do investidor que pretenda investir por meio de BDR. Por fim, se o conteúdo
trouxe algum ganho e material a mais para seus estudos, fique à vontade para curtir e compartilhar o vídeo. Analisar BDRs é sempre interessante, porque a gente vê empresas assim de porte bastante interessantes e muitas com atuações mundiais, né? E fique à vontade para colocar aí nos comentários alguma sugestão de BDR ou ação americana que valeria a pena um estudo adicional aí em um próximo vídeo. Obrigado, hein?